Bom, então, bem-vindas, bem-vindos para essa 30ª Live Eduxe. Nesse ano de 2022, eu estou começando com uma série de lives sobre o Centro de Inteligência do Enneagrama. Centro de Inteligência Emocional, Mental e o Centro de Inteligência Físico. E hoje nós vamos começar com uma live sobre a influência do Centro de Inteligência Emocional no modo das mães, pais, né, educarem seus filhos, suas crianças. A ideia é a gente entender quais são as forças e quais são os desafios que ter esse centro como dominante traz para o processo de educar crianças. E por isso que eu convidei aqui 3 mães, cada uma de um dos traços emocionais, tá? E eu queria começar então, né, pedindo que vocês se apresentem, tá? Que vocês falem quem são vocês, de onde é que estão falando, qual que é o traço emocional de vocês e como é que estão se sentindo estar aqui hoje, tá? Então, quem puder começar, eu estou aqui. Conseguiram aqui abrir? Tá me ouvindo? Podem abrir os microfones, vocês 3 deixar aberto, tá? Pode falar, Mônica. Eu posso começar aqui, então. Então, meu nome é Mônica, né? Eu sou de Belo Horizonte. Tenho 2 filhos, o Pedro e o Miguel. O Pedro tem 19 anos e o Miguel tem 9 para 10, tá quase 10. Aliás, 10 para 11, porque em maio ele faz 11 anos. E estou muito feliz pelo convite de novo, né, André? Agora a gente está expert nas lives. Está sendo Verdade. muito bom participar e também desfrutar dessas experiências que são muito acolhedoras para a gente, que a cada dia surge uma coisa diferente. E participei também do seu curso, que foi excelente, maravilhoso, crescimento assim único para a minha vida. Vem só agregar na minha caminhada aqui em casa, com os meus filhos. E eu sou um TNA 2, bem emocional, social, e estou aí para contribuir e estou me sentindo bem. Assim, hoje eu estava muito agitada de manhã, que a correria, igual eu coloquei no grupo, né? Dias de luta e dias de glória. Não tem fase de luas que a gente fica mais assim, mas estamos aqui, né? Em pé, É, firme, como diz aqui em Minas, igual prego no angu. e É por muito falar bacana, as expressões em centro mineiras, né? emocional, esse começo de ano, ele está sendo um começo de ano intenso mesmo emocionalmente para muita gente, né? Tanto por conta do Covid, que deu uma piorada, mas também muitos lugares com crises, né, em epidemias de gripes e outras questões que estão aí pegando, e eu vi várias pessoas assim, dizendo, nossa, começou fervendo o ano, Tá né? Então isso que é pauleira, bom de mas começar estamos com o centro juntos. emocional. Então, muito bem-vinda, Mônica, muito obrigado mais uma vez por aceitar esse convite. Quem pode continuar? Eu posso Eu ir. estou tentando aqui pronto, vai lá. Vai, Viviane. Eu estou me arrumando aqui a câmera. O meu nome é Viviane, né? Eu falo aqui de Fortaleza, Ceará. Eu sou mãe da Júlia, que tem 13 anos, e da Luísa, que tem 8. Eu estou me sentindo muito feliz, assim, muito honrada com o convite, André, agradeço demais. E, assim, é um momento realmente muito, assim, de uma troca muito intensa para a gente, né? A gente troca muita coisa e partilhar da experiência da gente é sempre muito, muito bom, né? Então, assim, estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Diz qual Vamos que é o seu lá. traço do Enneagrama, para vocês O saberem meu também. traço 4. Autopreservação. Então, aquele 4 que não quer ser 4. Oh, Jesus! Então, meu nome é Jamile, e aí, já me aproveitando na apresentação para me desculpar pela troca da live, enfim, mas hoje foi realmente um dia bem melhor, não tinha condições de ser naquele dia mesmo. Eu, como boa traço 3 do meu TNA, é o 3, eu achei que sempre dava, né? Sempre dava para encaixar mais uma coisinha.
Aí estava com meu esposo no hospital, ainda costei com o Deco, quem sabe a gente faz daqui, eu vou começando no carro, enfim, desse nível, bem 3. Mas Dá um graças a jeito. Deus, dou um jeito, mas graças a Deus é uma pessoa ajuizada, como o André jamais deixaria isso acontecer. E que bom que vocês também foram super compreensivos. Então, enfim, meu TNA é 3, meu nome é Jamília, eu sou mãe de Francisco, de 5 anos, e de Maria, de 2 anos. E, assim, é um prazer imenso sempre participar de tudo que é relacionado ao Enneagrama, que foi um divisor mesmo de águas em minha vida, e com o André conduzindo, então, sem palavras. Olha quem apareceu aqui, minha pequena. Oi, Maria. Oi. Ela tá achando o máximo. Pirulita, já a mamãe vai brincar com você, tá bom? Bom, tu peça pro papai que ele sabe onde tá? Mas não pode tocar no dominó. Pronto, meu amor, tá com o papai, viu? Obrigada. Muito obrigado. Fechei também, a porta, mas não Jamília. adiantou. Bom, gente, mas isso, olha, viu? o legal um prazer. o legal é que, assim, é uma live sobre mães e pais e maternidade De verdade. e família. E isso é a realidade, né? A verdade vida é como essa. ela é, ué. É a vida como ela é, É né? isso. Vida Eu real, particularmente né? acredito que a gente... uma coisa que a pandemia fez foi para a maioria das pessoas, se não para quase todo mundo praticamente, né? Mostrar que essa divisão entre trabalho e estudo e casa, ela é um pouco relativa. E que se você tenta fazer isso de uma maneira muito rígida, você foge do que é a realidade da vida. Que a realidade é que as coisas acontecem um pouco mesmo que ao mesmo tempo, né? Quase se misturam, e às vezes se misturam mesmo. E nesse caso, eu acho que faz mais sentido ainda, né? A gente não ter problema com essa mistura, porque a gente está trabalhando com esse tema. Aproveito para dizer também assim que, apesar de eu ser o André, né, psicólogo especializado em Enneagrama, infância, eu também sou pai, né? Eu também sou do Centro Emocional. O meu TNA, como para quem não conhece a minha linguagem de trabalho, eu costumo se referir aos tipos de Enneagrama como um traço principal ou como nosso TNA, nosso traço mais natural. Então, o meu TNA é o 2, como o da Mônica também, são 2 de autopreservação dominante. E eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho uma enteada, né? Que é a Maia, de 14 anos, eu tenho o Theo, de 9 anos, e a Violeta, de 7 anos, que é também uma criança do Centro Emocional, a Violeta, que é 4, assim como a Viviane. Então, na próxima live, semana que vem, eu também vou partilhar um pouco sobre a experiência dela. E eu estou muito feliz de estar aqui, de estar retomando essas lives, né, as lives do ano passado, que foram sobre os 9 traços e sobre os instintos. Elas foram muito bacanas e cumpriram o seu propósito, que era, além da live em si, enquanto ela acontecia, a minha intenção é ter esse material disponível para as pessoas que estão entrando em contato com o uso do Enneagrama com infância, para poderem ver histórias das pessoas mesmos, como é que esses traços se manifestam, esses instintos, esses centros. Porque isso ajuda muito a entender a teoria, aquilo que a gente está estudando. Então, essa é a ideia. E a ideia, assim, eu nunca vi nenhuma live sobre os centros de inteligência, você falando sobre os centros. Geralmente é sobre os instintos, sobre os traços, sobre outros temas, mas não tão específico. E por que eu decidi fazer sobre os centros? Porque no modo como eu trabalho hoje em dia, isso foi um amadurecimento, eu fui entendendo que os padrões de comportamento que a gente vê nos traços, eles têm na base da formação deles o movimento da nossa consciência nos centros, como a nossa consciência se manifesta em cada ponto. Então, hoje a gente vai estar entendendo um pouco sobre esse centro emocional e ouvindo a perspectiva de 3 movimentos diferentes, né, que é o do 2, do 3 e do 4. Mas antes de eu falar disso, eu queria colocar só uma imagem, né? Eu gosto de começar a live assim com uma imagem que tem a ver com o que a gente está falando, e eu achei aqui uma charge do Armandinho que tem tudo a ver com a luz aqui do Centro Emocional. Ele fala aqui, tá um livro, né, e dizendo que abandonar preconceitos, abrir a mente e se perceber na realidade do outro, até ser capaz de sentir o que o outro sente.
Aí o pai fala, empatia, filho. E eu acho que esse é um ponto central que a gente tem aqui quando a gente vai falar do centro emocional. O centro emocional, ele tem a ver com a nossa capacidade de sentir. E por isso, ele tem a ver com a nossa capacidade de conexão com algo. Porque é através do sentir que a gente se conecta. E quando eu me conecto, eu posso me motivar e eu posso me engajar com algo. Então, pode ver que o centro emocional é quem vai ser a porta de entrada para a nossa consciência perceber quais são as necessidades que precisam ser cuidadas em cada momento. Para a gente perceber as nossas próprias necessidades, através do que a gente está sentindo, para a gente perceber também as necessidades dos outros, a partir do que os outros estão sentindo. Então, quando a gente fala do centro emocional, a gente está falando de como a nossa consciência, porque a nossa consciência, que é a nossa capacidade de perceber o que está dentro e está fora, para onde é que ela vai? A nossa consciência sempre tem duas direções. Ou ela vai olhar para fora, ou ela vai olhar para dentro. Tá? Ou para fora ou para dentro. Então, quando a gente fala aqui dos movimentos da consciência no centro emocional, o que a gente percebe? Que o ponto 2 do Enneagrama, ele representa a consciência emocional voltada para fora. Então, o que acontece quando eu olho para o que o outro está sentindo? E o ponto 4, que é a outra polaridade dessa tríade, ele representa a consciência emocional voltada para dentro. O que acontece quando eu olho para o que eu estou sentindo? E o ponto 3 do Enneagrama, que é o ponto do triângulo, que representa o centro emocional, ele vai representar a integração entre esses dois olhares. Então, o centro emocional funcionando de maneira equilibrada, ele representa a nossa capacidade de olhar tanto para dentro, para o que a gente está sentindo, quanto para fora, para o que o outro está sentindo. E o que isso permite? Isso permite eu perceber tanto as minhas necessidades quanto a do outro. Porque as necessidades são sistêmicas. A vida toda está interligada. Então, quando eu consigo fazer os dois olhares, eu vou ter essa capacidade de perceber as várias necessidades. Consequentemente, eu vou ter mais capacidade de perceber o que é que eu preciso fazer para atender essas necessidades. Ele vai ser a porta de entrada. Então, a primeira, antes de falar de distorções desse processo, eu sempre gosto de começar pela essência. Porque, afinal, a existência é uma manifestação da essência. Então, se é uma manifestação da essência, a gente está tentando fazer essa manifestação o mais próxima possível da essência. Que a gente possa cada vez mais ser a essência na existência. E em muitos momentos a gente consegue ser. Algumas pessoas mais, outras menos, depende dos traumas que tiveram, depende do nível de evolução, de busca de crescimento, mas todos nós, em algum grau, a gente tem momentos em que a gente consegue manifestar a nossa essência. Então, como seres com um emocional tão forte, eu queria perguntar para vocês, a primeira pergunta é, vocês como mães emocionais, o que vocês percebem assim de dons, de qualidades? O que vocês acham que vocês serem desse centro, ter esse centro como dominante, como é que isso ajuda no processo de educar os seus filhos? Quem que pode começar a partilhar? Eu posso. Então, Por favor, Viviane. Assim, eu acho que você já trouxe, André, um dos pontos que são bem, que ressalta muito, eu acho que nos emocionais, que é a empatia, né? Então, essa coisa de, a gente acaba dando muita ênfase ao sentir, né? E eu acho que isso traz um positivo no sentido de perceber e eu acho que, de certa forma, pelo menos eu me sinto uma mãe disponível para ouvir o sentir do outro, né? Mesmo sendo autorreferente, né? Eu sinto essa questão de perceber o ambiente, a emoção das minhas filhas, né? Então, assim, é aquela coisa que chega da escola, assim, eu digo, alguma coisa não tá legal aí, alguma coisa aconteceu, né? Então, esse sentir, essa valorização desse sentir, eu acho que ela traz
pelo menos para mim, né? Uma facilidade de me colocar no lugar do outro, perceber o que o outro está sentindo e me colocar disponível para escutar aquilo, para caso queiram falar sobre aquilo, né? Mas assim, eu acho que dá essa disponibilidade, né? Traz essa questão de uma abertura para isso, para o sentir, valorizar esse sentir, né? Não deixar de dizer, não chora, não é assim, né? Não, chora, né? Pode chorar, né? Então, assim, esse valorizar, eu acho que traz muito, assim, pelo menos para mim. Pelo que você está dizendo, né, é como se quando vem um comportamento das crianças, né, dos seus filhos, tem a camada do comportamento, né? Tem a camada do que ele está pensando, mas tem algo que ele está sentindo naquilo ali. Sim. E muitas vezes, no automático do dia a dia, há uma tendência a gente se concentrar no comportamento ou no que a criança está falando. E o que você está me dizendo é que você, além de olhar para isso, você tem uma facilidade de perceber qual é a emoção que está junto com esse comportamento e com essa fala. E o que pode ser isso aqui? Ele está atento a isso, né? Isso. Porque às vezes a criança ela não expressa diretamente o que ela está sentindo. Ela vem com aquela birra, com aquele série de coisas que é uma frustração, que é uma série de coisas que estão por trás, né? Então, se você começa a ouvir ou a dar espaço ou afeto mesmo, aquele abraço acolhedor, você acaba vindo o que é que realmente é a necessidade daquela criança, o que é que está por trás daquilo ali, né? E normalmente é um sentir. Né? A expressão do sentir da criança é muito forte, né? Então, assim, raiva é muito intensa, né? Tudo é muito intenso, né? Isso é porque as crianças, elas vivem as emoções na sua base. Elas não vivem as emoções já tão elaboradas quando a gente vai, aos poucos, começando a viver quando vai ficando mais adolescente, adulto, né? Então, a raiva, ela tem várias facetas. A tristeza tem várias facetas, o medo tem várias facetas, né? Na escala que se a gente for colocar das emoções. Só que a criança, quando está com medo, está com medo. Quando está triste, quando está com raiva, está com raiva. Sim. Então, realmente muito vivo isso na criança. Por isso que é tão importante, né? E vocês duas, Mônica, Jamile, vocês se identificam com o que a Viviane está falando? Como é que é a experiência completamente. de vocês? Eu me identifico completamente. Eu também. Até, às vezes a gente esquece até dos outros centros, né? Um negócio assim tão... Fica ali, eu fico na investigação, mas o que será? Às vezes até a hora de dormir, eu percebi alguma coisinha quando chegou da escola, perguntei, fiquei tentando, mas tem alguma coisa por trás aí. Meu filho é um dos 4, né? Então, enfim, a gente se identifica, porque somos os dois do centro emocional, então eu vou pescando uma coisinha ali e outra lá, mas realmente essa coisa do sentir, no meu caso, principalmente a necessidade do outro, tenho um pouco de dificuldade de sentir as minhas, mas a do outro, assim, eu pesco muito fácil, sempre, desde criança. É que eu vejo que você, isso... como mãe, né, Jamile, você como mãe, você tem uma tendência a acessar muito sua asa no 2. Isso, muitíssimo. Eu já tinha antes um pouquinho, né, Zeca, e com a maternidade, então, realmente, essa asa veio com toda a força. E eu fico com essa sensação de que eu preciso desse cuidado integral mesmo, de perceber o que eles estão sentindo, de deixar chorar, chore, meu filho, chore, né, se ele quer sorrir, de querer que eles expressem, enfim, o sentimento de uma forma plena, e isso às vezes até me toma, né, André? Às vezes no meu 3 de agir, de resolver as coisas como mãe, eu acho que às vezes eu fico um pouquinho travada, porque eu me prendo nessa coisa da emoção e não esqueço até a minha agilidade do 3. Minha praticidade. Com eles eu perco um pouco isso, realmente, como mãe. Então, assim, eu acho que como educadora, como mãe, assim, né, todos nós
todas as mães são educadoras, né, enfim, dos seus filhos. Eu acho que eu dou muito valor ao que os meus filhos sentem, ao que eles estão, ao que está perturbando, ao que está, né, e também o que deixa eles felizes. Então, aquela sensação de ver que eles estão felizes, aquilo ali me toma de um jeito que eu quero que eles, né, enfim, vivam aquilo mais vezes e mais intensamente. Então, realmente, a empatia, o se colocar no lugar do outro, no lugar deles, é uma coisa muito forte, assim, do nosso centro, né? E a gente pode ver que nesse século XXI tem muitas abordagens diferentes que estão valorizando o cuidado emocional com as crianças. Sim. Então, a gente tem que colocar que, além de a gente ser do centro emocional, nós somos mães, né, e um pai aqui, que querem muito ter esse cuidado emocional. Então, isso, Sim. por um lado, facilita para a gente, porque quando a gente quer a tendência que na maternidade e paternidade a gente se dedique a isso, e tudo aquilo que a gente se dedica, a gente também tende a desenvolver mais, né? Então, tem um pouco isso, mas tem também a facilidade natural. Aí você veja que o 3... ele, quando está bem mesmo, concentrado, ele consegue perceber com facilidade as emoções, né? E transformar isso em atos. Mas você veja que a sua vontade é tão grande de ser a melhor versão de você mesma como mãe, e como mãe, você se conecta muito com o que eles estão sentindo. Você pode até desconectar de você, né, como você falou, e em outras coisas você pode até desconectar, mas como mãe, você, pela vontade tão grande, por quê? Porque ser uma mãe, boa mãe, é uma necessidade muito grande para você. Isso. E isso é uma coisa importante da gente com o emocional, né? Que, assim, quando a gente se conecta com algo, a gente tende a se dedicar muito àquilo. A gente tem que sentir, né? Se a gente não sentir, é difícil. Mas se sentir, aí fica mais forte ainda. Tem que fazer sentido, né? Senão, não vai. E para você, no meu Mônica, caso, é a como é que mesma é? coisa. Nossa, assim, identificando total, porque eu priorizo muito o sentimento. Então, o que vem primeiro é o cardíaco mesmo, é o coração, é aquela questão de sentir primeiro e o restante vem depois. E assim, igual a Jamile falou, desde pequena eu tenho isso comigo, e aí veio a maternidade também, e assim, foi muito forte. Eu prefiro entender o que eles estão sentindo, priorizar aquele momento de sentimento, de emoção, e depois vir o resto, né? E a gente cai também na mesma, num vício chamado, que depois que a gente vai falar do lado negativo mesmo, da questão de abnegação. Você não consegue enxergar o que você sente mais, você enxerga o que o outro sente por conta da empatia, dessa questão de se colocar no lugar e priorizar o que o outro está sentindo mesmo. E com o curso também, André, eu acho que eu vi essa questão também da atenção, da escuta, né? Que o sentimento que eles estavam tendo mais, como é que eu posso falar, mais intenso, estavam guardados, eles começaram a colocar para fora, né? E aquilo, a escuta em mim foi mudando muito mais do que eu já tinha. Então, eu fui trabalhando até mais de forma sadia, consciente, e eu fui vendo que isso foi me trazendo mais, assim, a minha emoção com eles foi ficando muito mais forte. A intensidade ali da conexão mesmo foi ficando mais forte. É divino, é divino. Eu priorizo muito essa questão do sentir também. E até com a minha família mesmo, com minha mãe, eu com os meus amigos, e com os meus filhos agora, assim, né? Uhum. É que o sentir, ele é a fonte para poder fluir o afeto. Tem muitas pessoas que sentem o afeto, mas o afeto às vezes não flui de uma pessoa para outra, né? E quando a gente pensa com as crianças, quando você veja quantos pais, aí falando de pais mesmo, né? Porque quando eu falo pais, vocês entendem que eu falo pai, homem. Eu não uso já há muito tempo a expressão pais para ser pai e mãe, porque eu acho muito machista essa expressão, né? Você usar pais, porque quando você fala, é um eneagrama, no começo eu usava porque eu não pensava nisso, eu não sabia disso. Para pais e filhos. Né? Eu falava, era eneagrama para pais e filhos, é isso. Só que 90% do público eram mães. Era mãe. Os filhos. Não tem o menor sentido chamar de eneagrama, era melhor chamar de eneagrama para mães e filhos, né? Só que você chama mães e filhos, os pais não se sentem incluídos. Exclui alguém. Porque na linguagem do dia a dia, pais inclui mãe e pai, mães inclui só mãe.
né? Então eu resolvi fazer um nome mais comprido sempre e botar mães e pais, porque aí Isso. fica mais claro. Ninguém Pode ser reclama. 2 mães, 2 pais, mamãe com pai, pode ser tudo, né? E então eu até perdi o que eu estava falando, porque eu fiz essa Foi, parte aí dessa coisa foi. do pai, né? Não, Eu perdi o que eu estava falando. acho que você estava falando da conexão, que muitos pais não têm conexão com Dessa linha de os Isso, afeto. pronto, filhos, lembrou. Isso, do lembrei, afeto. exatamente. Fluir para o Porque fala afeto. assim, muitos pais, homens, né, os pais Isso, que foram educados para não sentir e não expressar sentimentos, quantos filhos que cresceram sentindo falta do afeto dos pais. do afeto. E aí, se Isso. você for conversar com esse pai, ele sente um profundo afeto pelo filho. Só que o filho, às vezes, Sim. não sentiu esse afeto. E esse afeto não foi sentido porque não houve a expressão emocional, né? Porque o amor, ele não é só de gestos, ele é de gestos e palavras. Ele Então, não como criou ele é de essa gestos e conexão, André, palavras... que você está querendo dizer? Como? É, Mônica? ele não criou essa conexão que você quer dizer para criar esse afeto, não é isso? Isso, como ele não está conectado com o próprio sentir, e ele não pode sentir nem expressar suas próprias emoções, ele vai ter mais dificuldade também de perceber o sentir do filho. Ele vai ter dificuldade de perceber o sentir do filho. E olha que coisa, que eu já vi isso acontecer, de pais do centro emocional, porque em geral os pais do centro emocional manifestam mais afeto, os que não, mesmo os que não foram incentivados a manifestar, manifestam porque é forte dentro deles a coisa da emoção. Mas muitos brigam com isso, não manifestam na potência que poderiam, porque tem uma coisa de bloquear o sentimento mesmo. Então você veja que... Pode falar, Jamila. Eu ia falar que você tocou num ponto que eu até no começo falei, vou falar disso, que eu acho que é bem forte. Ainda bem que você falou que eu não esqueci. Meu Deus, eu sou muito Felícia. Eu não sei se vocês são, mas eu sou muito mãe Felícia, assim. Eu sou. Eu quero beijar o tempo todo, pego. Eu sinto, eu não sei se vocês têm necessidade de pegar, de tocar, de beijar, de falar 500 vezes, eu te amo infinito, eternamente. Os meus filhos, eles já completam a frase. A mamãe ama como? Infinito. Eles já olham com... Pra vocês já tá maiorzinho agora, eles já olham com aquela cara de já sei que é isso. Mas eu repito 500 vezes. Acho que eu passo o dia falando, eu vou dormir, eles vão botar pra dormir. Mãe ama, mais que tudo, 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 viu? Aí faz música. Então, assim, realmente é uma necessidade gigante, que é mais forte que eu não sei se eu conseguiria segurar aí, com o meu corpo, com as minhas palavras, de verbalizar, de tocar, de pegar, de sentir cheiro, de apertar. Eu sinto muita necessidade, assim, e eu acho que isso realmente cria o afeto. Então, a gente tem o ritual de quando acorda. Não consigo acordar, chegar lá dizendo, meu filho, bora, tá na hora. Não, então vou lá, aí vou dando cheirinho. Sempre me atraso. Chego atrasado no trabalho desde que comecei a ser mãe. Mas meu Deus, mas é tão gostoso, eu não consigo deixar. E eles adoram quando não faz, assim, às vezes eu não tô, tenho que sair antes por alguma coisa que não dá mesmo para chegar, então eles se queixam, então reclamam na hora, mas depois queixam, sente falta. Então, assim, eu acordar cheirando, beijando, falando que ama, então eu acho que isso é muito do nosso, né, do nosso traço mesmo, do nosso centro, né, na verdade, emocional, e outra coisa, e aí vem, né, a parte boa, de querer e ter certeza que a pessoa sabe daquilo. Tipo assim, eu não, por mais que eu tenha feito alguma coisa que eu sei que eu tinha que fazer, mas que no fundo eu sei que de repente vai magoar, vai causar alguma sensação ruim em alguém, mas que era necessário ser feito, aquilo me angustia no nível, assim, muito grande, porque justamente para mim é como se fosse uma quebra dessa sensação do, né, poxa, não estou dando afeto, estou dando, né, uma coisa que eu não queria dar. Então, aquilo, eu fico querendo que a pessoa entenda, que me compreenda, que no fundo eu fiz aquilo, mas, né, era para o bem, era para, né, tem todo aquele outro processo, né, da imagem e tal, mas assim, é muito angustiante para mim ter que fazer uma coisa que vai machucar alguém, né? Ainda que sejam coisas que às vezes a gente tem que fazer, necessárias, no trabalho, em casa, com os filhos, enfim, ó, não pode fazer isso e tal, dá o limite, né? Às vezes que a gente tem que dar. E isso para mim é muito doloroso, assim, ver que eles ficaram magoados e não poder depois dar um cheiro, porque aí perde, né, o negócio, o sentido, não tá
É brigar com a vontade, assim, né? Não de brigar, mas de falar firme quando tem que falar, e depois de dizer, mas no fundo eu queria dar um aperto, queria dar um beijo, não era isso. Enfim, essa é a Vocês se necessidade de identificam com conexão. Jamile? Ou para vocês é diferente a experiência? Eu acho que eu não sou tão grudenta, não. Sou muito afetiva, assim, afetuosa, né? Mas eu não me acho tão grudinha, né? Eu tenho uma das minhas filhas é mais grudinho, né? A outra já é mais, acho que é mental, então é mais, né? Mas a outra é bem grudinho, que eu acho que é instintivo. E Eu, no meu caso, mas também. assim, eu não me acho muito Felícia, não. Eu sou bem feliz. Eu não me acho, não, assim, às vezes eu até deixo um pouquinho de lado, por conta do social mesmo, né? Que tem muito de ver o campanado, ver como é que tá todo mundo, e assim, eu esqueço um pouco, mas não deixando de ter essa conexão, igual hoje, consciente, eu consigo fazer isso, mas antes não era não, porque antes era mais complicado, eu era muito displicente, por conta do social, que estava, o desequilíbrio, né, André, que a gente fala, que a gente não consegue ver, é muito instintivo mesmo, e você vê que o outro tá querendo conexão. Eu tenho um filho que é 4. Ele me vê, eu entro pelaquela porta e ele sabe o que eu estou sentindo na hora. Se ele vê, não, ele é automático. Ele me vê, a senhora tá bem? Aconteceu alguma coisa? É igual a Viviane falou, ela percebe no ar, ele é a mesma coisa, ele pesca tudo. E assim, eu não posso nem dar bobeira perto dele, que ele sabe por que eu chorei, ele já imagina muitas coisas, e é um quarto sexual, exige mais conexão ali. É a nossa conexão aumentou até mais mesmo, porque eu soube compreender essa parte dele, sabe? Mas no meu caso é engraçado que é mais com as crianças. É mais assim, não é tanto geral, não. Geral, assim, bem selecionado, mas com eles é impressionante essa necessidade, assim, que eu tenho. Depois alguma coisa da infância aí, né, Deco? Não, e eu acho que isso também tem a ver com o quanto que a sua energia está voltada para aquilo que você está fazendo. Quando você vai para aquilo, né, com muito interesse, você bota quem você é naquilo. Então, como para você a maternidade é algo que é muito forte, né, e que te leva, você vai para um vínculo muito forte um a um ali com os seus filhos, né? Você consegue ir para esse vínculo um a um. Então, isso faz com que você dê. E às vezes também tem a ver com cultura também, familiar, sabe? E com cultura local, sabe? Né? Porque na minha casa, por exemplo, todo mundo sempre foi muito beijoqueiro, por exemplo, sabe? Na minha família materna, por exemplo. Né? Minha avó é assim, meus tios, né? Minhas tias, né? Os primos eram de fazer assim uns com os outros. Então, quando você vê meus primos, todo mundo tende a ser muito assim com os filhos. E eu acho que, particularmente, lá em Aracaju, no Nordeste, tem uma cultura muito grande de você pegar, abraçar, beijar, né? Então, também tudo isso entra nesse jogo. Mas o interessante é ver, né, que sim, que o centro emocional, né, olha, a expressão que melhor define quando esse centro emocional está equilibrado é coração aberto. E quando o coração está aberto, ele está aberto para receber e ele está aberto para dar. Então, ele transborda o que ele está sentindo para fora. E isso pode vir com ser beijoqueiro, pode vir com estar atento, com estar ouvindo, com estar conversando. Mas eu acho que o mais importante, quem está conversando aqui, percebendo, é que a gente do centro emocional, quando a gente está bem, quando a gente está na nossa essência, que naturalmente a gente está receptivo para as crianças e naturalmente a gente tende a doar da gente para a criança. Muito a deixar mais. esse afeto fluir e receber esse afeto e criar essa troca afetiva. Eu acho que essa é uma das riquezas de pais e mães do centro emocional. É uma tendência a ter uma experiência afetiva forte na relação com a criança. E como é o afeto que conecta, então isso é muito forte. Na luz, isso deixa uma marca de inspiração, sabe? Uma sensação de que eu estou sendo visto naquilo que eu sinto, mas também com desequilíbrio deixa uma marca também. E eu queria, então, que a gente começasse a falar um pouco agora do lado B da história. O lado B é assim, quando o emocional está mais desequilibrado, para qualquer pessoa com emocional desequilibrado não é legal. Mas não. Para a gente que é emocional dominante, para vocês, como é que vocês sentem? Como é que vocês sentem que atrapalha? Porque,
Na Eu posso luz, começar. Posso é começar. natural até que a gente encontre muito paralelismo entre nós quatro aqui que estamos falando do centro emocional. Mas, como diz o Tolstói, ele, numa frase dele no Pensamento, aquele escritor russo, ele diz assim, é uma coisa mais ou menos assim, que quando a gente é feliz, a gente é mais ou menos parecido quando a gente é feliz. Mas quando a gente é infeliz, é cada um infeliz à sua maneira. Isso significa, tem tudo a ver com o Enneagrama, né? É que quando a gente tá bem, aí todo mundo sente paz, alegria, né? Agora, quando a gente não tá bem, aí a tendência é que nossos padrões se aflorem e cada um tende a não ficar bem de um jeito. Como é que é para vocês? Quando você sente que esse emocional atrapalha quando vocês não estão bem? Pois é, né? Mônica, comece aí no 2, 3, Vou 4. começar, vamos lá, né? Vamos embora. O engraçado, que igual você falou, a gente quando não tá bem, cai nos padrões de verdade. A gente cai naquele padrão do orgulho, pro 2, no caso, né? É aquela raiva interna que vem e é igual um caminhão, uma carreta, e você não consegue controlar, não. E assim, você começa a ver a titica que você vira na hora, né? Não tem condição. Você fala assim, gente, você surta. Porque tudo fica ao seu redor, fica ruim. Você não consegue ver nada de bom na sua frente. O emocional, ele é o extremo. Eu falo assim por mim. Quando ele tá bem, tá ótimo, maravilhoso. Mas quando ele tá mal, é um porre depois de festa, fim de festa. Porque eu, como 2, meu emocional, eu não consigo conectar nem comigo mesma. Eu não consigo ir para o 4 e ficar ali quietinha e sentir aquilo que eu preciso para me reconectar novamente, para mim ter essa volta, né? Porque quando eu vou para o 4, eu consigo, consciente, né? Eu consigo fazer, mas quando o meu emocional tá daquele jeito, tô estressada, aí vem menina, aí vem trabalho, aí mais ainda, né? É muitas energias, é muitas coisas ao mesmo tempo, aí o bicho pega. Mas o que eu faço? Assim, eu respiro, não conta até 10, não, porque não adianta. Eu caio no meu padrão, eu começo a cobrar, eu começo a falar, só essa pia estava assim, e não tá do jeito que eu quero. Né? Eu faço tudo por vocês. E aí? Tipo assim, né? Ninguém faz o que eu faço nessa casa. Ninguém cuida do cachorro do jeito que eu cuido. Então, assim, vai as cobranças, aí vou vomitando. Aí entra um 8 aí também, de quebra, coitado do povo aqui em casa, né? Isso. Quanto mais Mas, o estresse, mais o movimento pula para o 8. Exato, totalmente ao contrário. Então, aí você vai para o 8 e não consegue conectar de volta. Aí você vomitou, acabou, e no instantinho você volta pro coelhinho, né? Ai, gente, me desculpa. Porque depois vem Então, a assim, culpa de ter agido assim. demais, a culpa vem na hora. Aí eu entro para dentro do banheiro, vou chorar, entro para dentro do quarto, vou chorar. E aí acaba, resolve tudo. Mas no outro dia, todo mundo tá me entendendo agora, sabe? Porque eu tô igual, eu pego o enneagrama assim no papel e falo assim, gente, você sabe o que é isso aqui? Vai mudar a vida de vocês. Então, assim, tá todo mundo me entendendo nessa casa, graças a Deus. Então, já estão conseguindo ter empatia comigo, estão cuidando de mim. Então, assim, nessas horas eu consigo perceber isso também. Olha que interessante, você falando, eu estou lembrando aqui, Mônica, pensando no meu próprio processo quando eu estou bem, porque qual que é a tendência? Né? Hoje em dia, já há algum tempo, por trabalhar com muito isso em mim, eu cuido muito das minhas próprias necessidades. Eu não sou um 2 que esquece de mim, mas eu esqueci durante muito tempo e quando eu não estou bem, a tendência é esquecer um pouco. Então, o que acontece na hora dessa? Quando a gente não está bem, seja por que for, a emoção não está legal, a tendência é que a gente desconecta um pouco do que a gente está sentindo, porque é difícil sentir aquilo, né? É desconfortável. E aí, quando está no dia a dia com as crianças, a tendência é o quê? Se concentrar em resolver coisas, né? Você começa a querer resolver as coisas. E aí você fica vendo fio, né? Em ovo, assim. Você fica olhando detalhezinhos e você percebe. Aí, no meu caso, o que eu percebo é assim, eu começo a autopreservação, eu começo a concentrar nas coisas da autopreservação. Minha asa no 1. Eu também. Piorou. Eu sou asa no 1 e a autopreservação dominante. Então, eu começo a ficar, minha esposa já conhece. Quando eu começo a dizer, isso aqui tá fora do lugar, isso aqui, mas de novo a roupa aqui. Aí, quando eu começo a dizer muito isso, ela já sabe.
Porque, no fundo, nessa hora, é o nosso eu dizendo, cuida da sua emoção. Só que o automático vai fazer o quê? Voltar para fora e tentar cuidar da vida dos outros. E quer resolver a vida dos outros. Então, a tendência é você começar a fazer isso, você não equilibra sua emoção fazendo isso, e aí a tendência é cobrar depois, como você falou. Aí a tendência é você querer cobrar depois. E no meu caso, uma coisa que eu percebo é que quando eu estou fazendo isso, e aí nessa hora o orgulho vem, a gente se acha na razão, que tem razão de estar reclamando, razão de estar falando aquilo, se dá uma respostinha um pouquinho mais atravessada, eu noto que eu fico muito sensível a essas respostas, sabe? É o É feedback. como se assim, porque no fundo, o que a gente está esperando? Que a pessoa dissesse assim, adulasse e dissesse, desculpe, olha, eu estou errado, eu não devia estar falando com você, eu devia estar pensando em você. No fundo, você está esperando isso. E aí quando vem ou indiferença, ou uma resposta grosseira, ou isso, a sensação que dá é assim, não é possível. Eu estou fazendo tudo aqui e ele ainda nem percebe que ele está agindo desse É jeito. isso mesmo. E aí vem a reação. Você se identifica com isso também. E vocês? Jamile, Viviane, como é que é para vocês? Então, o meu processo é completamente me voltar para fora mesmo. Então, já é naturalmente, né? Então, quando eu tô assim, o meu não saudável, aí é que vai. Então, realmente, eu tenho listas de coisas. Eu até botei lá no grupo, é uma coisa que eu me pego, às vezes, estou com as crianças, que aí eu tenho esse compromisso de eu trabalho um turno, né? Enfim, no outro turno eu fico com as crianças. Quero ficar com eles. Então, aí eu acabo, né, deixando, às vezes, fazer coisas que eu devia fazer. Eu voltei agora, estou indo 2 dias para academia. Tem um bom tempo, porque eu ficava com a culpa de ir e deixá-los. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava, e às vezes, na maioria das vezes, quando eu estava muito cansada, não era um tempo de conexão. E eu sinto muito isso quando não é, né? E eles sentem também. Criança, então, enfim. Então, eu estava, mas eu não estava. Eu estava, mas eu estava pensando. Mas eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Preciso fazer tal coisa. Ai, meu Deus do céu. Aí pego o telefone, tento resolver alguma coisa ali rapidinho, sem eles perceberem que eu peguei no celular. Enfim, aquele desespero de fazer, realizar, resolver. Mas, no fundo, inquieta e ansiosa, enfim, e acelerada, né? Meu lema sempre é eu preciso desacelerar. E aí vem aquele motor 3, né, que começa a querer Total. não perder tempo e resolver tudo e fazer, não e quando tempo. você vê, você vai se desconectando então, mais ainda. Não, me desconectando, inclusive assim, por exemplo, eu tenho que brincar, a sensação, naquela hora, eu tô aqui, então eu vou brincar. Aí quero fazer X brincadeiras, nesse nível. Tipo, eu não fiz nada, desse nível. Você traça tá, metas assim, não que tem que ser não, alcançadas. quando tá no não saudável é desse jeito, assim, eu não tô ali entregue, quando eu tô no não saudável, assim, muito honesta. Às vezes eu fico, ai meu Deus, tô sem criatividade. Ou então, não consigo ficar em casa com eles, porque não sei o que vou fazer. Tô ali, vamos, sei lá, vamos brincar no parque. Eu moro em frente ao parque, um parque aqui grande na cidade. Vamos pro parque, para ver se eles correm lá pelo parque, aí eu consigo resolver. É desse nível. Tipo assim, não era para eu estar ali, era para eu ter resolvido, pelo menos dividir o meu tempo. Eu vou gastar 2 horinhas resolvendo que eu tenho que resolver, 1 horinha, e aí vai ficar outras 2 horas, assim, bem inteira para eles e tal. Aí o que é que eu faço? Não, eu quero ficar todo o tempo do mundo com eles e fazer também todas as outras coisas. E aí me volto mesmo para o externo e esqueço que estou ali, né? E eles também nem sentem que eu estou. Então, não adiantou nada. Aí, no final, o que é que eu fico? Péssimo. O que foi que eu fiz? Não resolvi nada, não brinquei, porque não vou dormir. Não. Amanhã eu não vou fazer. Aí, enfim, Você percebo, veja né? que você não resolveu o que precisava, não respeitou a necessidade do momento e você entrou no padrão do 3, que é de querer ser a supermãe, né? Você queria ser a supermãe, claro, cumprir o seu papel perfeitamente, então você tentou se virar nos 30 para poder conseguir ser essa supermãe. E no final das contas você está frustrada com essa sensação de que fracassou. E dá aquela exaustão mental mesmo, que você bem conhece, né? Que eu, às vezes, fico assim, nem parece que eu sou 3, que aí vem para aquela coisa, eu vou para 6, né?
pro É 9. a mãe do 3 pro 9, É, o estresse, isso, exatamente. eu saio da aceleração total do 3 para não sei o que faço. Aí no outro dia, meu Deus, eu tenho um monte de coisa para resolver, não sei por onde começar. Aí tá esgotada e se sentindo perdida. Aí a sensação, não, eu não quero. Aí os meninos vêm, vamos brincar. Olha, já aconteceu, eu tava assim, vamos brincar. Tá dormindo no meio da brincadeira quase. Vamos brincar, vamos brincar. Vamos brincar de dormir. Vamos ler uma história. Aí então os meninos olhando a história, eu tô aqui quase. O olho aberto, problema, outro Jamile, fechado. de brincar de dormir com criança, às vezes acontecia isso no consultório, né? Especialmente quando eu ia atender depois do almoço na criança. Às vezes dava um sono, aí a criança brincava, vamos brincar dormir, só que a criança brinca assim, vamos brincar. Aí o urso dormiu. Dá um segundo, o urso acordou. Não, Acordou, não. Dormindo ainda. Maria, minha filha, faz assim. Eles não deixam você dormir de verdade, é muito rápido. Ela faz assim, mãe, acorda. Eu, filha, deixa eu dormir só um minuto. Ela, não, aí abre o olho assim, 500 vezes, né? Desisto. Enfim, mas é isso. Eu saio da aceleração. Quando eu estou muito acelerada, eu já sei. Meu Deus, eu preciso. Aí no fundo vem essa, eu preciso desacelerar. Mas eu não consigo. Eu só desacelero quando eu cheguei no último, assim, o último traço da bateria. Aí acabou. Pronto. Aí eu, ai meu Deus. Aí o corpo força mesmo uma parada, assim. Aí eu não, eu preciso me reconectar. Tem que ser uma coisa pensada, porque no normal eu vou até gastar. Vou mesmo. E aí, quando eu paro, realmente, às vezes, dá ruim, dá bom não. Eu tenho que parar antes. Sim. Equilíbrio. E você, Viviane, como é que é para você, quando você não tá bem? Assim, já mudou muita coisa, né? Eu posso dizer, na minha caminhada, né? Mas, assim, o tipo 4, ele tem as 4 estações no mesmo dia, né? Então, eu como autopreservação, isso fica mais contido, talvez menos percebido, mas internamente tem as 4 estações, né? Talvez não externada. Então, assim, essa variação de humor, ela é bem complexa, né? No lidar com criança, né? Porque para a criança entender isso, né? Tipo, como assim? Agora tá chorando, né? Como assim? Né? Então, tem muita essa variação que eu observo, né? A outra questão é muito de olhar para o que falta, né? Isso é uma coisa bem presente do 4. Então, assim, muitas vezes não valorizar o outro no que ele é capaz de dar e você acaba olhando para o que faltou, não para o que veio, né? Então, você não olha para os 80% que foram feitos, você olha, mas os 20% disso aqui. Então, isso é uma tendência muito forte do 4 que vem quando a gente não está muito equilibrado, né? Acontece bastante. Outra coisa que eu vejo é uma tendência a essa profundidade das coisas, sabe? Às vezes as coisas pode trazer uma perda de praticidade em algumas questões, né? Eu me acho muito prática mesmo, né? Mas isso é uma batalha diária, porque para não entrar nessa coisa da profundidade, do sentir, e o 4 traz muito essa questão de se fechar muitas vezes, se isolar para saber o que está acontecendo aqui, né? Eu e meus botões, que eu chamo. O que está acontecendo aqui, né? Então, ele precisa... A tendência é entrar no seu mundo interno. Isso, ele se isola para poder olhar o que está dentro e depois ele consegue lidar com aquilo e volta, né? Que é a outra estação, né? E volta, né? Então, assim, essa necessidade de ficar com os botões, vamos dizer assim, para ver o que se processa dentro, também pode trazer um mal-estar para essas relações, né, mais próximas, né? Com a criança compreender, não, agora a mamãe quer ficar só. Como assim, mãe? Isso. Com a mãe fica só, gente, nem no banheiro. Não fica só. nem no banheiro. É? Então, como assim, mãe, tu quer ficar só? Nem fingindo de morto. Não. Nem fingindo de morto. Nem de dormindo, nem de morto. Nem de dormindo. Sem chances.
Então, acho que é isso, assim, eu traria isso como as maiores desafios, né? Você diria assim que, de alguma maneira, é como se assim, quando você não está bem, você fica absorvida ali pelo seu sentimento. Sim. E que isso, a tendência é, de alguma maneira, você ficar um pouco inacessível, à vontade, pelo menos, né? É de Sim. ficar um pouco mais inacessível. E tem que ser um esforço para não deixar que aquela emoção te deixe ficar presa lá dentro. Uhum. Uhum. André, e no Pode falar. 3, o que muito me incomoda, e eu sinto falta, né, dessa capacidade do 4 de ir para dentro, é que quando eu estou não saudável, é como se eu não sentisse, é como se eu não fosse de centro emocional. É uma coisa impressionante, assim, eu não estou sentindo, se da pessoa me perguntar, eu tá sofrida, digamos assim, e eu não sei, eu não estou sentindo nada, não estou. É uma anulação, assim, de forças. Eu acho que pega, como você falou, pega a intensidade do 4, né, que, com aquela capacidade de voltar para dentro, o 2 ali para o outro, e eu não consigo fazer nenhuma coisa nem outra. É como se eu estivesse completamente desconectada da emoção. É isso mesmo, porque justamente esse é o movimento no ponto 3, né? O ponto 3, como eu falei logo no começo, ele na essência, ele representa essa capacidade dos dois movimentos. Mas quando o 3 não está bem, o que é o centro emocional desequilibrado? É quando não consegue se conectar com a emoção. E aí eu não consigo me conectar nem com a emoção, então, consequentemente, eu não me conecto nem com o outro, nem comigo. Nem Né? com um, nem com o outro. Eu fico tentando, mas não consigo, não sinto nada, tá bloqueado a emoção. É. Tá Dá bloqueada um a emoção. desespero, e dá muito desespero isso, assim, dá uma angústia para mim que gosto de sentir, que tenho eu sentir natural em mim, né? Então, quando eu percebo que eu não estou sentindo, chega a faltar ar, assim, meu Deus do céu, o que é isso? É isso mesmo, porque a necessidade é de se conectar, mas eu não estou conseguindo sentir. Mas você veja que no 3 acontece isso. No 2, a tendência é um pouco diferente. A tendência é, quando tá assim, não tá alguma coisa acontecendo, ele volta para o outro. Porque é para não sentir. Para não ser absorvido pelo que ele está sentindo, ele vai começar a olhar para o que eu estou sentindo. Só que ele não consegue fugir, porque ele está sentindo. É diferente do 3, que bloqueia a emoção, né? O 2 não consegue bloquear a emoção, ela fica aqui. Por isso que ele fica à flor da pele, ele fica sensível com qualquer coisa que acontece lá fora. Porque, no fundo, só está mascarada pelo comportamento que ele está voltado para fora. E já no 4 é diferente. Quando ele está sentindo, a tendência é ele querer cortar o acesso da emoção que vem de fora. Porque ele quer mergulhar dentro, para olhar para o que está sentindo. Entendi. Então, de um jeito ou de outro, você veja que o emocional, ele fica desconectado, ele não fica equilibrado naquela hora. É uma motivação sem ter uma conexão ali, sem ter nada, né, André? Como um movimento de sem sentimento, vamos colocar assim, né? Porque a sensibilidade minha, que eu vejo assim, igual uma gotinha, igual você falou, uma gotinha acaba com tudo, aí eu desmancho, dependendo do que aconteceu, porque né? aí tem um outro fator, né, que o emocional, como eu falei, ele tem a ver com empatia, né? Na essência tem a ver com empatia, mas quando você desequilibra, pensa que o emocional, ele tem a ver com a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então também tem a ver com aprender a me colocar e perceber como é que o outro está me vendo. É o emocional que me permite fazer isso. Eu perceber como é que o outro está se vendo, como é que o outro está me vendo, como é que eu estou vendo o outro, como é que eu estou me vendo. Então, consequentemente, quando você não está bem, você se preocupa mais com a sua imagem, como você é visto. Então, quando a gente está com o emocional desequilibrado, a preocupação com a imagem é maior. E aí a preocupação com a imagem é maior e a preocupação com corresponder uma imagem, que para cada pessoa é diferente essa imagem, sabe? E aí, quando você não consegue corresponder a essa imagem, a tendência é que vem aquela emoção que é típica do centro emocional quando não está bem, que é a vergonha. Porque o que é vergonha? Vergonha é aquela sensação que você sente quando você acha que não está como deveria. Então, as coisas não estão como deveria. Poxa, eu não deveria estar. E aí, aquela culpa que vem, às vezes, como mãe, que muitas vezes vem, é como se fosse assim: eu não tô agindo como eu deveria agir como mãe. Eu não fiz o que eu deveria ter feito, sabe? Eu vejo, por exemplo, que minha esposa, que é um traço 9, como todo pai e toda mãe, às vezes ela perde a paciência. E às vezes ela fala algumas coisas assim. Só que ela fala, ela pede desculpa e acabou. Ela não fica remoendo aquilo dentro dela. Entende? Samuel também. Eu tive que fazer muito trabalho comigo para não fazer isso. E às vezes eu faço ainda. Às vezes eu me pego assim, cara, mas por que eu falei com meu filho daquele jeito? Eu não devia ter falado com ele daquele jeito.
Eu falei porque naquele momento eu não consegui me controlar, a verdade é essa. E Isso, não adianta ficar me culpando por causa disso. Mas por quê? Porque no fundo eu fico olhando para mim mesmo e dizendo, eu não deveria ter isso. agido daquele jeito. A imagem que eu tô me vendo e como no fundo assim, como eu acho que meu Como filho eu tá me me vendo, vejo, né? me incomoda. É, me incomoda E às muito, vezes meu ele nem tá me Deus. vendo daquele jeito. É o seu emocional que tá fragilizado e que tá criando uma fantasia. E no centro Uhum. emocional a gente tem essa tendência maior do que nos outros centros. A gente, quando não tá É. bem, a ficar preso em como a minha imagem tá. Vocês se identificam com isso que eu tô falando? Com essa Total. percepção da imagem? Tive. Completamente. Isso é fato, né? Para mim, então, que sou social, quero aparentar bem para todo mundo, né? Então, assim, isso é fato. Eu fico imaginando coisas que as pessoas acham que eu estou naquele momento. Às vezes nem é, igual você falou, nem é aquilo tudo. E eu tô lá idealizando, fantasiando, tô na raiva e vejo o quarto desarrumado e vejo, eu falo assim, nossa, e depois eu venho pro quarto e falo assim, meu Deus, meus filhos, ai, meu Deus, eu saio do trilho, tipo isso, E é sabe? por Bem, isso, é porque é como se fosse assim. Como a gente tem um emocional forte, você perde o equilíbrio, você se comporta de uma maneira que não deveria, mas você está percebendo o impacto do que você está fazendo. Porque o emocional te ajuda a perceber o impacto. É. E estar percebendo o impacto é que gera aquela sensação. Olha o que eu estou fazendo. Não, então, a gente, é como você falou, pede desculpa, né? Enfim, né? Me desculpe, gritei, alguma coisa. E aí pede desculpa, abraça, a criança já perdoou, já tá brincando, já tá querendo brincar com você, e eu fico com um negócio, meu Deus, como é que eu fiz isso? Eu vou dormir péssima, né? Fica ainda pensando e se policiando, não posso fazer isso mais, né? Chicoteando, e etc. Porque, de fato, a sensação é que mesmo a criança tendo pedido desculpa, eu fico, meu Deus, será que eu pedi desculpa? Mas no fundo, ele vai achar que eu sou, né, uma péssima mãe, que eu sou grossa, que eu sou, sei lá, e vai aprender isso, vai replicar. E eu falo para ele E sempre, aí, meu filho, o que é mais importante? É o amor, eu tô gritando. você Eu está dizendo grito, para eles e para você mesma. é o amor, é o amor. Aí não, mas eu tenho Maria, 2 anos, né? Mas enfim, ela sai com várias tacadas, assim, desse sentido. Mas a mãe, isso não é amor. Minha filha, você tem razão, isso não é amor. De fato, a mãe tá errada. Desculpa. E aí fico com aquilo maquinando. Na hora do disfarçada, tá tudo bem, ela também já esqueceu. E aí depois eu fico com aquilo, né? Agora, é muito engraçado também a capacidade que eu tenho de esquecer de fato. E aí eu acho que é essa questão do anular mesmo. Coisas que fizeram comigo. Assim, o que eu faço, não. Mas o que fazem comigo, eu esqueço. Mas esqueço no nível... Esqueci, não lembro, parece mentira. Mas esqueci, não acesso. Não, da pessoa assim, oh meu Deus, um dia que... E você fez isso comigo? Tem certeza que foi comigo? É desse jeito. Então, assim, é um negócio impressionante. Do que os outros fazem, eu esqueço bem Eu tranquilamente. acho que isso tem muito a Obviamente, ver com com uma o regra, né? Mas... pragmatismo do 3. Que É, você vai Deco, entrando na vida. Eu acho que tem muito a ver com o pragmatismo do vai 3. seguindo, né? Tipo, Vai já seguindo a passou, vamos lá. vida, e já Não passou, dá sabe? tempo de ficar, né? Geralmente para o 2 e para o 4 é mais difícil isso. A emoção Eu remói esqueço. mais dentro. Esqueço. Mas é engraçado, é quando é comigo. Agora, do que eu faço, aí eu não. Aí eu fico, Uhum. aí eu remoo, entendeu? Quando eu Sim. podia ter É porque feito o diferente. nível de Por que eu não autocobrança é fiz? grande. Isso, por que eu não fiz assim? Por que eu fiz Uhum. isso? Né? Aí essa parte eu não esqueço, não. E uma outra coisa também, né, que eu queria ver se vocês percebem isso em vocês também, é que quando a gente não está bem no emocional, há uma tendência também a gente como se fosse assim, a nossa própria fragilidade, a gente ficar com mais receio com relação à fragilidade dos nossos filhos. É como se a gente não quisesse impactar emocionalmente negativamente, né? E a gente pode muitas vezes ter uma tendência a querer compensar ou a querer poupar, sabe? Porque você sabe como é ruim se sentir daquele jeito. E isso é um cuidado que tem que ter, sabe? Porque a gente vai sentir tudo isso e a criança vai ser impactada e a gente não deve querer evitar o impacto. A gente deve ajudar ela a lidar com o impacto e a cuidar para não fazer impactos desnecessários. Mas eu vejo que isso é um cuidado que a gente tem que ter, sabe? Não sei se vocês se identificam com isso que eu estou falando. Sim, Sim. bastante.
Querer Bom, poupá-los, né? Do sofrimento. Isso. Eu tô vendo que tá chegando a nossa hora, então eu queria pedir, assim, para a gente começando a fechar, eu queria pedir, assim, que cada uma falasse uma última coisa que vem, assim, que vocês gostariam de partilhar. Pode ser algum sentimento que está sentindo, alguma outra experiência que lembrou, alguma coisa que a gente não falou ainda, o que vocês quiserem. Quem é que pode falar? Eu Tô posso. aquietando. Ai. É o 2, 3 e 4, né, Jamile? Não, eu tô aquietando. Faz parte. Então, assim, eu acho que a gente não deve privar mesmo, não, do sentir nunca, não. Né? O que eu levo agora e hoje, mais ainda, né, é se permitir consciente, né, e trazer presença isso na vida das crianças mesmo. Igual a última coisa que você falou aí, em relação a deixar que eles vivam, venha à tona, né? Venha à tona, deixar que aquilo aconteça para que isso sirva de evolução para a vida deles, né? E a gente aprenda com eles também, junto com eles, né? E isso é um valor imenso. A gente está no sentir, pensar e agir, então vamos sentir, vamos pensar, vamos agir de forma consciente, né? E tentando fazer dos nossos filhos, permitindo eles também fazendo esse processo de integração, né? Sentir, pensar e agir, sentir, pensar e agir. E com equilíbrio, igual a Jamile disse, sempre, né? Tentar, né, Jamile, num caminho de evolução, sempre tem os altos e baixos, mas a gente vai caminhando para o autoconhecimento mesmo, é o que a gente está fazendo aqui hoje. E esse legado, André, que você está deixando com essas lives, vai servir para outras gerações mesmo, para os nossos futuros netos e filhos que vão aprender com isso mesmo, né? E esse emocional, ele tem que vir à tona, a gente tem que passar por decepções, por tristeza, por mágoa, alegria, raiva, e tem que persistir nisso. E é isso. Isso é ser humano. Muito obrigado, Total. Mônica. E Eu que vocês? agradeço muito. Vai, Vivi. Pule aí. Vai procurar. Vamos quebrar a ordem. Adoro quebrar a ordem. Vamos quebrar, vai. Eu já comecei quebrando a ordem, comecei com 4. Assim, eu acho que eu vejo a maternidade como uma oportunidade muito rica, né, de trazer para a gente esse experienciar várias coisas, né, e do ponto de vista do emocional, né, de valorizar isso, a gente precisa muito estar atento à autoconexão, à conexão com o outro, né, o que a gente valoriza e como a gente tem isso no nosso dia a dia tão presente, né. E assim, gente, não tem fórmula, não tem receita, né? É isso, é vida real, como o André disse, né? A realidade, é o ser humano, né? E é isso. Acho que é por aí. Muito obrigado, Viviane. E você, Jamile? Obrigada a você. Estou aqui desacelerando. Bom, mas é isso mesmo. Eu na maternidade, assim, comecei um caminho de perceber que eu não sou uma máquina, que eu não preciso viver, né, nesse processo meu, que sempre foi muito intenso de fazer coisas, de realizar, de agradar, né, muitas vezes aos outros, sem saber exatamente o que de fato eu preciso, sinto e inclusive dando atenção também à necessidade das pessoas que estão ao meu redor, né? Quando a gente começa a fazer, a gente esquece, né, do sentir. E aí, com o Enneagrama lá atrás, né, quando você está da maternidade, eu fui começando a perceber essa necessidade de ligando mesmo o meu sinal de alerta para não entrar nesse padrão. Graças a Deus, hoje a gente
Obviamente que tem falhas, mas tem a consciência, que eu acho que é o mais importante, e a empatia também com os nossos filhos, respeitando as necessidades, o jeitinho de cada um, né, as formas de manifestar, às vezes o não manifestar também deles, então descobrindo, né, a sentir como eles estão e colocar o nosso dom, né, o dom do nosso centro, dos nossos traços, que eu acho que é o amor mesmo, a empatia. A empatia é puro amor, né? Mas puro amor é você se colocar no lugar do outro, sentir também o que você precisa, ser verdadeiro, de fato, com suas necessidades, com a necessidade do outro. Então, isso, quando a gente está no equilíbrio, de fato, uma coisa que eu acho que o mundo precisa, né? O mundo de hoje precisa muito disso, de empatia, de amor. E eu sempre falo para os meninos e para todo mundo, assim, minha gente, não tem nada mais forte, mais intenso, mais importante que o amor. Então, a gente só consegue, eu acho que o amor pleno sentindo de verdade, né? O outro. Então, eu acho que essa live foi bem, bem bacana, porque a gente acaba, ai, que bom, não só saiu. Eu aceito hoje mais as minhas falhas, ainda me policio muito com relação à minha maternidade, porque eu me cobro bastante. Já tirei várias cobranças nas outras áreas, mas realmente na maternidade isso ainda é bem forte da cobrança. Mas, graças a Deus, ouvindo outras mães, a ajuda de André, do Enneagrama, a gente vai melhorando, né? Aos poucos, vai diminuindo esse peso que eu acho que as pessoas do traço emocional, especificamente, do traço não, desculpa, do centro emocional, de fato, sentem mais um pouquinho. Então, obrigado também pela partilha de vocês, foi muito especial, mais uma vez, eu já estou emocionada, com vontade de chorar. Enfim, obrigado. Bom, muito obrigado, gente. Jamile, também. Quero agradecer a todos vocês. E antes de fechar, só queria avisar, então, que na semana que vem vai ter a live na quarta-feira que vem sobre as crianças do Centro Emocional, tá? Então, quem já está na lista aqui, que recebeu hoje, né, a preparação, o link, eu vou mandar, já mantive na lista. Se por acaso alguém não quiser participar, é só me dizer que eu tiro, mas eu não precisa toda vez ficar se inscrevendo novamente, né? Então, geralmente, quem se inscreve para aquele ciclo, eu vou mantendo, quem não quer, eu tiro, mas mantenho para poder facilitar, tá? E eu vou divulgar em breve, mas tá certo, quarta-feira que vem. Eu queria só fazer um fechamento. Fica o mesmo link? Não, eu sempre mando um link novo. Manda o link sempre novo. Mando um link. Tá. Eu sempre mando um link novo junto com a preparação, como eu fiz hoje. Certo. Tá? E, então, eu só queria fazer um fechamento, então vou pedir que vocês fechem os olhos um pouquinho. E de olhos fechados, perceba a sua consciência olhando para você mesmo. E olhando para o que você sente. Perceba-se olhando para o seu coração e percebendo o que você está sentindo exatamente agora. Que emoção, que sentimento. Sem julgar, sem tentar modificar nada. Apenas tome consciência de como você está se sentindo agora. Acolha o seu sentimento. Deixe que ele te mostre que necessidade que você tem nesse exato momento. De viver o quê? De fazer o quê? Então sinta que a sua consciência agora está chegando nas crianças da sua vida. Escolha uma delas nesse momento. Imagine que está chegando no coração delas. E que está auscultando esse coração. E que está percebendo os sentimentos dela, está se conectando com os sentimentos dela. E nesse exato momento, transmita para ela o que você está sentindo. Transmita todo o amor que você sente por ela. Sinta que esse amor está saindo do seu coração e chegando no coração dela. Nesse exato instante, se comprometa com você mesmo e com as crianças da sua vida. A sempre olhar para o coração, para o sentir, a cuidar dessas emoções.
empatia, com compaixão, com respeito, com cuidado. Inspire, expire. E com calma, consciente de como você está, pode abrir os olhos. Que fique aqui essa mensagem do grande terapeuta humanista Carl Rogers. Ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. Até mais.